Graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bom estarmos aqui de volta ao púlpito dessa igreja. Eu estava falando com Simone, com Flauber, que nós estávamos afastados da comunhão já, né? Era quase um caso de disciplina já. Eu tive fora, trabalhando durante o mês de março, lá em Santa Catarina, e ao chegar, lá em casa estava todo mundo debaixo da graça lá e todo mundo um doenceiro lá, e acabou que no final de semana seguinte eu tive que ficar em casa cuidando dos meninos para poder Clênia vir da aula. Aí eu não tive a oportunidade de estar aqui pela manhã com os irmãos, à noite estive pregando na Zona Sul e no outro final de semana estive trabalhando no domingo. Aí faz quase 2 meses que eu não participava da comunhão dos irmãos. Experimentei um gostinho na reunião discipular de casais lá, alguns irmãos foram numa tarde chuvosa de sábado passado, mas é muito bom estar de volta, estar com os irmãos, especialmente tendo esse privilégio maravilhoso de compartilhar a palavra do Senhor e beber dessa água maravilhosa aqui. Muito bom. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Eu estive falando um pouco disso na reunião discipular de casais, mas eu disse aos irmãos lá, meus irmãos, é uma parte da mensagem que eu vou pregar no domingo que vem. Então, eu queria completar a mensagem aos casais e trazer essa palavra a esta igreja. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do verso 32 até o capítulo 12, verso 3. Hebreus 11, 32 até o 12, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, peça para o Senhor continuar falando ao seu coração, peça para que o Senhor possa
falar ainda mais do que a sua palavra que já foi lida aqui, já nos fala de maneira muito forte, como os louvores também falaram, os cânticos, cada momento desse culto, que você possa também nesse momento possa estar entregando a sua vida diante do Senhor e pedindo para que Ele fale ao seu coração, em nome de Jesus. Santo e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por estarmos aqui nessa noite e por esse privilégio tremendo, Senhor, que o Senhor nos concede de compartilhar essa tua palavra, Senhor. Tua palavra que é verdadeira, que é infalível, que é inerrante, ó Deus, que é vontade de Deus revelada a nós pecadores. Meu Deus, nós vemos os exemplos desses homens e mulheres e nos envergonhamos de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, homens dos quais o mundo não era digno, mas foi do teu agrado, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, conceder a bênção de usar esses homens, teus servos, ó Deus, de capacitá-los com fé, de derramar a tua graça e de, ó Deus, serem eles hoje, Senhor, mencionados como heróis da nossa fé. Ó Deus, nós tributamos a Ti toda a glória, toda a honra e todo louvor desse culto. E pedimos a Tua direção sobre nós, sobre cada palavra que vai ser dita aqui. Livra-nos, ó Deus, da tentação de falarmos aquilo que agrada o coração do homem. Livra-nos da tentação do aplauso, da popularidade. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da dispersão de nossa mente nos momentos que vamos estar aqui. E que o Senhor possa manter a cada um de nós cativos à Tua direção. Que o Senhor possa falar ao meu coração pecador, Senhor. E a partir de mim possa falar ao coração desses que o Senhor separou para que estivessem hoje à noite aqui nesse lugar. E os trouxe com laços de amor, Senhor. E envolveu o Senhor de forma sobrenatural para que estivessem aqui, mesmo que eles não tenham consciência disso. Mas nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia revelada sobre nós, pela tua palavra, que o Senhor com zelo concedeu que chegasse até nós também, e pela liberdade que temos aqui de pregar a tua palavra. Vá ao encontro de pastor Flauber, de Jamerson, Senhor, que estão pregando também lá em Buqueirão. Ó Pai, dos teus servos pastores, presbíteros, missionários que estão usando, Senhor, de púlpitos, de microfones, Senhor, pregando lá na Missão Novas Tribos, Senhor, em todo o nosso país, aqui na nossa terra, Senhor, também, e aonde a Tua palavra está sendo ministrada nesse momento, Pai, que a Tua igreja possa ser fortalecida no poder do Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Visita a Tua igreja, fortalece, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E Maranata, Senhor, como cantamos aqui, vem, Senhor, vem buscar-nos, ó Pai, é o que nós esperamos. É o que nós renovamos nessa noite, a esperança de que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos. Amém. Queridos, é importante a gente começar dizendo que essa palavra, eu pensei em pregar essa palavra, porque nós temos de fato vivido dias muito difíceis, não só lá em casa, com esse doenceiro todo, né? Eu viajei e enquanto eu estava lá, a gente mantinha contato e ela dizia, Elisa está doente, está tossindo demais, agora é Emanuel, eles ficavam se revezando, né? E um adoece, aí o outro melhora, aí o primeiro adoece, é um doenceiro, e todo mundo preocupado com o vírus H1N1, com a gripe, e tem que vacinar, e não sei o quê, e todo mundo meio que desesperado com esse clima, que essa quase histeria que eu digo que se instaurou em nossa cidade, em nosso país especialmente, que virou notícia, e me parece que a mídia gosta muito de ficar massificando essa notícia e esse ambiente de desespero, é uma opinião pessoal minha, e não só estamos enfrentando esse momento de dificuldade em relação à saúde, são novas bactérias que têm surgido, novos vírus, e os antibióticos não funcionam mais, os remédios não funcionam mais, e a cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma desgraça nova, e se a gente fala de boa nova, a gente tem uma desgraça nova a cada dia, quando a gente liga a TV, quando a gente abre o jornal.
e fora isso, todos os escândalos que nós já nos acostumamos a enfrentar cada vez que a gente liga a televisão, cada vez que a gente acessa uma notícia de um escândalo, de um problema na política, de um problema moral, um caos moral que se instaurou na nossa sociedade. E diante de toda essa desgraceira, diante de todo essas notícias ruins, entendo que a carta aos Hebreus, ela aparece para nós como uma leitura obrigatória, porque a carta aos Hebreus, apesar de não sabermos ao certo quem escreveu a carta, nos primeiros séculos da igreja, acreditava que teria sido Paulo que tinha escrito, mas depois, por questões literárias, divergências sobre a forma de escrever, acabou havendo uma divergência a respeito da autoria dessa epístola, e depois pensou-se que talvez Apolo tivesse escrito, alguns reputavam até a Silas, Barnabé, enfim. O que é de verdade mesmo é que essa palavra, inspirada por Deus, chegou até nós e era aceita em toda a igreja como palavra do Senhor, inspirada por Deus. E apesar de não sabermos ao certo quem escreveu, sabemos que a pessoa que escreveu, ela foi escrita com o intuito de trazer esse encorajamento para a igreja, trazer uma palavra de exortação, de encorajamento à igreja que passava por algumas dificuldades e precisava ser fortalecida na sua fé. E daí o discurso da fé é muito presente na carta aos Hebreus, né? A coisa a história, a tese da supremacia de Cristo sobre todos os sacrifícios do Velho Testamento e a intenção clara de renovar as forças daqueles que tiveram acesso à carta para que pudessem perseverar até o fim. E eu entendo que a grande maioria das pessoas que vêm à igreja aos domingos ou que participam dos trabalhos da igreja, elas procuram de fato encontrar na igreja uma palavra, né, que realmente traga sossego ao seu coração. Quer trazer para casa, levar para os seus lares, vivenciar nos seus lares paz, sossego, né? Experimentar a presença de Deus dirigindo os seus lares, né? Diante dessa batalha enorme que nós vivemos de criação de filhos, né? de vida conjugal, que não é uma coisa simples e fácil, diante de todos os problemas emocionais, financeiros que nós enfrentamos, nós caímos na tentação de desmaiar a nossa alma, como nós lemos aqui no final do verso 3, o texto que nós lemos, o autor da carta, ele acaba dizendo assim, olha, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E a gente está chegando no mês de maio, em que eu acredito que vai ser muito falado aqui nesse púlpito a respeito de família, e vai sempre ser trazida essa ideia de família cristã, e acredito que antes da gente começar a falar sobre família cristã, eu preciso pregar esse sermão, porque ele é fundamental para que a gente fale qualquer coisa a respeito de família. E então, para que a gente não desmaie a nossa alma, fatigado nessa nossa caminhada, eu gostaria de pregar hoje sobre sem salvação não há como falar de família cristã. E gostaria de compartilhar esse sermão com os irmãos, primeiro porque parece óbvio, né, que é imprescindível a gente falar de salvação em igreja. Essa semana teve uma irmã lá em casa e ela dizia assim, reclamando, dizia, eu falei muito lá, ela já passou por esses bancos aqui e ela está numa outra igreja, espero que esteja numa outra igreja hoje, e ela disse assim, eu já falei demais, que eu queria que pregasse salvação, Então salvação é um tema que deve permear os nossos púlpitos, né, as nossas mensagens. Então é óbvio que a gente precisa falar sobre salvação, mas sobretudo, se a gente vai começar a falar sobre família, agora no mês de maio,
é preciso, antes de falar qualquer coisa a respeito de família, que a gente fale que sem salvação não há como falar de família cristã. Nós precisamos meditar sobre salvação, a fim de que a gente coloque as nossas vidas diante do Senhor, reoriente os nossos propósitos, os nossos princípios, a forma como nós vivemos a dinâmica do nosso lar, para que possamos perseverar até o fim. E eu digo que nós precisamos falar de salvação mesmo nos púlpitos das igrejas reformadas, porque por algum motivo, ainda que Atos dos Apóstolos e toda a história da igreja tenha nos mostrado como é que se devia pregar o Evangelho, como é que o Evangelho devia ser difundido, em algum momento da história nós aprendemos que ser cristão muitas vezes se resumia a um ato de levantar as mãos no apelo. Então, o pastor pregava e, de repente, podia ter até um fundo musical, né, Érico? Assim, legal, na hora do apelo e tal. E a gente falava, se você quer seguir a Cristo, se você quer aceitar Jesus, levante sua mão aí. E, de repente, a gente aprendeu que ser cristão é levantar a mão, atender a um apelo como esse. A despeito de que nós tenhamos, talvez, algumas experiências sinceras com Cristo, advindas de apelos como este, o levantar de mãos, eu gostaria de compartilhar a respeito de salvação. Sem salvação não há como falar de família cristã, porque a salvação, ela vai além do simples levantar de mãos em algum apelo. A salvação genuína, a salvação genuína é um ato que Deus gera arrependimento sincero em nosso coração, capacitando-nos de fé para crer em seu Filho Jesus Cristo, como sendo o próprio Deus encarnado, feito gente, que cumpriu toda a vontade do Pai e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, morrendo ali em nosso lugar, pagando o nosso preço na cruz, pagando a nossa dívida na cruz do Calvário. Hoje de manhã falávamos na classe dos jovens, que aliás convido todos os jovens que não vieram para se fazer presentes na aula. Hoje, graças a Deus, não veio mais não, porque não cabia mais. Se viesse mais, não tinha que ficar em pé. Mas estão convidados aos domingos. Domingo que vem nós vamos ter o seminarista Érico aqui, não percam. Então nós falávamos hoje de manhã na classe dos jovens a respeito de que Jesus, na cruz do Calvário, pagou o nosso preço. Havia uma dívida que nós tínhamos, porque Deus é um Deus justo e um Deus santo. E nós, como pecadores, tínhamos uma dívida com Ele. E o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. E quando Cristo está na cruz, morrendo no meu lugar e no seu lugar, Ele diz, tetelestai, está quitado. Me lembro quando eu trabalhava na loja, que a gente tinha uma loja de móveis, vendia móveis lá, e a gente fazia as promissórias para pagamento, o pessoal ia pagando a prestação. Quando ele pagava a última prestação, a gente colocava assim atrás, liquidado, botava a data e carimbava. E Jesus disse exatamente isso na cruz do Calvário, está liquidado, paguei, está quitado a nossa dívida. E a salvação verdadeira, é experimentar esse arrependimento, essa capacitação do alto, de fé para crer em Jesus, como aquele que pagou a nossa dívida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o nosso coração, a nossa natureza regenerada. Essa regeneração pudesse fazer de nós novas criaturas, e agora vivêssemos sob a admiração, a adoração desse Cristo, desse Redentor, de modo que nós não devemos coisa alguma para a justiça de Deus. Nada, não devemos nada, está pago, mas nós devemos muito ao amor e à graça do Senhor que nos alcançou. Muito, porque foi de graça, mas não foi barato. Custou a vida do unigênito do Pai, o único Filho, Jesus Cristo. E através dessa vida de santidade, ao nosso Redentor, nós descansássemos na esperança de vida eterna, experimentando agora, em parte, a sua presença, na expectativa, em santidade de vida, de que um dia nós experimentaremos de forma plena, cabal, de forma maravilhosa, a sua presença na glória.
estaremos com Ele, experimentando de gozo eterno, de alegria eterna na sua presença. E eu creio sinceramente, meus irmãos, que é necessário nós pregarmos salvação para os irmãos, para os amados aqui, não só como um encorajamento para as nossas crises do dia a dia, mas sobretudo porque a palavra de Deus nos diz que o crente verdadeiro, ele santifica a sua casa. Está lá escrito 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A palavra do Senhor está dizendo, aqui especialmente, Paulo ensinava aos coríntios, de que, olha, não procure se apartar, porque sua esposa não é crente, seu marido não é crente, não procure se apartar, porque eles são santificados no convívio do marido crente e da esposa crente. Então, se nós queremos falar de família cristã, nós temos que falar de salvação, de verdadeira salvação, porque o marido crente, a esposa crente, o filho crente, ele santifica a sua casa. E eu queria, basicamente, falar de 3 pilares da salvação, explicar a salvação baseada apenas em 3 pontos, para ser bem presbiteriano. Primeiro, e como nós já falamos aqui, que a salvação, ela pressupõe verdadeiro arrependimento. A salvação, ela se inicia com arrependimento sincero, um arrependimento gerado em nosso coração, porque nem competência para se arrepender a gente tem diante de Deus, dos nossos pecados. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele envia seu Espírito e Ele toca em nosso coração e gera em nós um arrependimento verdadeiro, de modo que o que nós fazíamos antes que desagradava ao Pai, os nossos pecados, que costumeiramente nós pecávamos e éramos escravos do pecado, filhos da desobediência, filhos da ira, agora isso nos entristece e nós queremos viver para a glória do Senhor. Esse arrependimento sincero é o primeiro passo para a salvação. Você já teve a experiência do verdadeiro arrependimento? Essa foi a mensagem pregada desde o Velho Testamento. Os profetas pregavam arrependimento. Lembra de Jonas? Vai lá para Nínive, Jonas. Aí Jonas foi para Nínive? Não, ele foi para Tarsis. E aí, no meio do caminho, tempestade, joga Jonas no mar, o peixe grande engole Jonas, e depois de 3 dias de oração, lá o local de oração de Jonas na barriga do peixe. 3 dias de oração lá, aos pés do Senhor, aí o peixe descome Jonas. O peixe joga Jonas fora lá, e Jonas vai pregar lá em Nínive. E ele prega, e qual é a mensagem de Jonas? Arrependei-vos, porque é chegada a hora, arrependei-vos, porque o Senhor vai trazer destruição sobre essa terra. Vem João Batista, muito tempo depois, e prega o que lá nas margens do Jordão, pelos desertos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Vem Jesus, é batizado por João Batista, o que é que ele prega? Arrependei-vos. Nós precisamos falar sobre arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo da verdadeira conversão. Implica em reconhecer que eu sou pecador, eu sou um transgressor da lei de Deus, disso que nós lemos aqui em Deuteronômio. Minhas obras, aquilo que eu faço, toda a minha bondade, todo o meu esforço para fazer o bem, não adianta nada para a salvação. Se eu vivia de forma desordenada, não vivo mais. Arrependimento sincero pressupõe que se antes eu dava calote no comércio, se eu comprava lá na irmã a revistinha da Avon e tal, e dava o calote nela, eu não faço mais isso para não envergonhar o Evangelho. Não faço mais, porque eu sou uma pessoa que agora me arrependi dos meus pecados. Se eu andava espalhando mentiras, mentia compulsivamente, agora eu não minto mais, mas porque às vezes é necessário. Isso é outra mentira do diabo. Porque precisa, tem vezes que é preciso. Não, meu filho, você não precisa mentir nunca, porque o pai da mentira é o diabo.
se vivia na mentira. Quer ver um instrumento de mentira? É o tal da internet hoje, as redes sociais. Eu já estive conversando, iniciando essa discussão no grupo de casais. Como nós somos usados como instrumentos do diabo para espalhar mentira por aí. Você recebe uma mensagem, eu disse que a primeira mensagem que eu recebi sobre esse H1N1, eu não acreditei na mensagem, pastor Jeremias. Quando eu recebi, dizia assim, fulano de tal, um nome escandinavo, um nome assim, mesmo de V e consoante. Eu digo, rapaz, esse cara deve ser um cara, né, internacional. Fulano de tal, urgentista internacional, físico-nuclear, com especialidade tireóidica cardíaca. Eu desliguei. Eu digo, esse cara não pode, isso não pode ser verdade. Isso só pode ser uma gozação. Uma semana depois recebi de novo. Eu vi que estava circulando, todo mundo estava mandando como sendo realmente uma coisa, né? Como se William Bonner tivesse falado isso. Que hoje é a referência do país, para dizer a verdade, é aquele homem. Então, o William Bonner tivesse colocado isso no grupo, na rede social. Mas nós somos levados a repassar um monte de mensagem que você não sabe de onde vem, se é verdade, se não é, você simplesmente repassa. Porque como está todo mundo passando na rede, aí você toma como verdade, é a semiótica da internet. Aí você toma como verdade e você joga para os outros e fica sendo instrumento do diabo muitas vezes para repassar mentira. Aí o irmão coloca lá, coloca no Face, não sei o que tal, bota lá embaixo, Joaquim Barbosa, que escreveu. Não sabe que se foi ele que escreveu, não sabe que... O Érico Veríssimo disse certa vez que a grande maioria das coisas que circulam na internet dizendo que é dele, ele nunca escreveu. Alguém escreve lá, coloca que é dele, aí você acha, aí, rapaz, é bonito, é massa. Não, rapaz, vou mandar para o pessoal da igreja. Aí o pessoal da igreja recebe e coloca para os outros. É mentira, mas se você experimentou verdadeiro arrependimento, isso vai exigir de você se preocupar, se ocupar com a verdade. Procurar saber se é verdade mesmo, antes de passar isso para os irmãos. Porque o que está em nome aqui, em jogo, é a ignomínia de Cristo, do projeto de salvação, envergonhar o Evangelho, porque um crente, olha aqui que ele colocou, uma baboseira qualquer. Se ocupe com a verdade, meu irmão, tome cuidado. Se você mentia antes, não mente mais. Sua boca agora, os seus dedos, agora não é mais boca, todo mundo é no touch. Os seus dedos agora são instrumento da graça do Senhor, para difundir a graça do Senhor. Se você vivia desesperado, pensando em enriquecer, comprar coisas para saciar esse desejo de possuir, agora o seu prazer está na vontade do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. O possuir, o ter, não lhe dá mais prazer, porque você se arrependeu dos seus pecados, da sua própria vaidade, da sua natureza carnal. Você se entristece com isso. Se você vivia em imoralidade, viciado em pornografia, e não são raros os casos dentro da igreja, até mesmo entre os líderes da igreja, viciados em pornografia na internet, na TV, se tinha essa prática, agora você crucificou a Cristo, e não vive mais para essas coisas. Quem vive em você agora é Cristo Jesus. Você vive para louvar o nome do Senhor. E isso é verdadeiro arrependimento. Se é um namoro, um noivado, baseado em desejo sensual, vivendo para talvez inflamar um desejo fora do casamento, e que você acha muito natural, afinal de contas não tem nada demais, é só uma brincadeira, você vai abandoná-lo se verdadeiramente você se arrependeu dos seus pecados, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Casamento, família é plano de Deus, é projeto de Deus para a sua vida. E se você se arrependeu dos seus pecados, você abandona, ainda que a paixão seja avassaladora, você corre. Eu estava dizendo isso outro dia no trabalho, os colegas, isso vai sair na internet, né? Já comecei falando, e os colegas falavam assim, mas Itiel, não é possível, você lá em Santa Catarina, tantas alunas lá e tal, e você não fica com ninguém, os colegas brincando, né? Lá no posto. Eu digo, meu amigo, se der vontade, eu vou fugir.
Eu vou correr. Não, não acredito, não. Eu vou correr, eu vou fugir. Não, pois eu sou fraco demais. O colega respondeu, eu sou fraco demais. Eu digo, pois é. Pois, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu digo que quem vive agora em mim é Cristo Jesus, eu vou correr, eu vou fugir, por mais avassaladora que seja a tentação, por mais bela que pareça, porque Cristo vive em mim. Se eu sou violento com a minha esposa, violento com meus filhos, se eu sou irônico com meus pais, impaciente, egoísta, eu vou estabelecer o trono de Deus na minha casa, porque eu me arrependi dos meus pecados. Eu não sou como o mundo, não tenho mais a mesma natureza, embora viva nesse corpo, ainda não glorificado, mas experimentando já, ainda não plenamente, mas já da presença do Senhor e do Espírito Santo na minha vida. Não posso ter o mesmo comportamento, o mesmo relacionamento que o mundo tem dentro de suas casas. Eu tenho que respeitar os meus filhos, eu tenho que respeitar a minha esposa. Não posso ter comportamento violento. Eu me arrependi disso, me arrependi da ironia que trato meus pais, o desdém, o desprezo. Se a vaidade, a inveja tem motivado as minhas escolhas profissionais, pessoais, ministeriais, meu tempo nas redes sociais, eu devo clamar como Pedro. Salva-me, Senhor. Spurgeon tem uma mensagem de 30 e poucos minutos, que eu não sei como é que aquele homem conseguia pregar em 30 minutos, mas ele pregava, e ele tem uma mensagem, assim, a mais breve oração de Pedro, e a mais breve oração de Pedro é: salva-me, Senhor, estou perecendo. E vocês percebem como as redes sociais são um estímulo à vaidade humana? A gente compartilha lá na disciplina que eu leciono, lá no curso de formação dos policiais, a gente coloca duas fotos. Uma foto como é que chama? Quando o Papa, ele toma posse, da posse do Papa Bento. E lá está todo mundo assistindo a posse do Papa. E na posse do Papa Francisco, está todo mundo com o celular, assim, está toda a multidão na praça lá, na Catedral de São Pedro, está todo mundo com os celulares. Porque hoje todo mundo se preocupa muito mais em registrar, em repassar para os outros, em mostrar para os outros que está vivendo, do que de ter a experiência, de vivenciar, de experimentar, de curtir mesmo. Percebem isso? Ou sou só eu que, de vez em quando, eu raramente hoje acesso o Face, mas quando eu acesso, eu vejo um monte de foto de moças que tiram no espelho a foto, né? Chega lá e, espelho, olha como é que eu estou, tal, para todo mundo massagear ali o seu ego e dizer assim: ai, como você está linda, oh, que coisa linda, você está bela, gata. Por que isso? Será que o povo de Deus tem que ter esse mesmo comportamento? Será que se espera do povo de Deus que as suas escolhas, as suas ações sejam motivadas por vaidade simplesmente? Por inveja dos outros? Ah, porque ele tem, então eu vou mostrar que eu tenho, eu vou mostrar que eu viajei, eu vou mostrar. Em nome de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, não temos mais a velha natureza, nós olhamos para a eternidade, e a eternidade, o gozo pleno do Senhor, o trono santo do Deus vivo, é que nos move a cada manhã, é que move as nossas palavras, é que move a nossa respiração, é que move os nossos impulsos. E eu não vejo no que isso acrescenta ao Evangelho da Graça. Não há como falar de família cristã sem que tenha havido verdadeiro arrependimento, arrependimento sincero, mudança de natureza, nova criatura. Não há. A gente vai passar o mês de maio falando sobre família aqui. Se você não experimentou arrependimento sincero, fé salvadora, vida em santidade, vai ser só palavra jogada aqui ao vento, ou para ser bíblico, pérola aos porcos. Não é um simples levantar de mãos que faz isso na vida de alguém, a menos que esse levantar de mãos seja a expressão da ação santa, sobrenatural, regeneradora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, fazendo morrer dia a dia a nossa velha natureza, para que a natureza de Cristo reine em nós. Isso é arrependimento
verdadeiro. É o primeiro aspecto da salvação que eu gostaria de tratar aqui, para dizer que sem salvação não há como falar de família cristã. O segundo é a fé salvadora só em Jesus Cristo. Nós somos salvos porque o Espírito Santo nos capacita com fé verdadeira. De modo que acontece uma coisa tremenda. Nós que éramos escravos do pecado, e o escravo faz a vontade do seu Senhor, nós fazíamos a vontade da nossa natureza decaída, do diabo, da carne, mortos dos nossos delitos e pecados, como Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, mortos pela natureza, filhos da ira. Mas o que acontece quando o Espírito Santo vem e gera o arrependimento, é que ele nos capacita com fé salvadora, para crermos, mesmo estando debaixo da santa e justa ira de Deus, entregues aos nossos pecados, sob a perspectiva do inferno, ou como diria Jonathan Edwards, pendurados por um fio de lã, sob um abismo de tristeza, de degradação, de falta de comunhão com o Senhor, de tormento que é o inferno. Nessa condição, o Senhor nos capacitou pela sua graça, não que merecêssemos nada dele, não que merecêssemos ser achados por ele, não que merecêssemos a sua ação salvadora, mas pela sua graça, a ação da graça gratuita de Deus. Ele nos capacita de fé para crer em Jesus, e quem crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. A sua palavra nos garante isso. Jesus falou isso lá em João 3,16. O apóstolo Paulo fala aqui: não vem de vós, é dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Aquele que ouve essas palavras e crê que Deus enviou o seu Filho com esse propósito de nos conceder a vida eterna, tem a vida eterna, é uma realidade presente, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi o que Jesus falou lá em João capítulo 5, verso 24. De modo que quando confessamos a Ele os nossos pecados, arrependidos de sermos essa criatura debaixo da ira de Deus, e agora contritos, arrependidos, nos achegamos a Ele e confessamos a Ele. Dizemos que Jesus é o Senhor, Ele é o único Senhor, Ele é o verdadeiro Salvador, só nele há salvação, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós temos a vida eterna. Paulo reafirma isso em Romanos capítulo 10, verso 9. E eu creio que Ele foi preparar-nos lugar, e está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Já pensaram nessa intercessão de Jesus por nós? A coisa da oração é outra coisa muito, eu ia dizer louca, mas é uma coisa muito sensacional na Bíblia. Sensacional sou eu que falo sempre, né? É uma coisa espetacular na Bíblia, porque Romanos também fala no outro texto de que o Espírito Santo sobremaneira intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já leram isso? Lá em Romanos? Se não leram, vem para a classe da Escola Dominical dos Jovens, que a gente, qualquer dia desse a gente está ensinando sobre isso, né, Érico? A gente está ensinando sobre Romanos lá. Mas quando a gente ora, quando nós tivemos um momento de oração aqui, oramos pelas crianças, quando oramos no começo do culto, quando nós oramos, a palavra de Deus diz que nem ao certo, nós somos criaturas tão limitadas que nem ao menos sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Então nós temos uma intercessão do Espírito Santo, e aí quando ela já passa por essa criptografia do Espírito Santo, quando a gente ora, e depois, quando chega lá no trono do Pai, passa pela intercessão de Jesus. De modo, diz Spurgeon, que se a gente ouvisse a nossa oração lá no trono, a gente não ia reconhecer que era nossa. Dizer, não, rapaz, eu que orei isso. Tu tem certeza? Porque vem com a intercessão do Espírito, a intercessão do Filho, para chegar lá no trono de Deus vivo. É maravilhoso saber disso, descansar nisso, meus irmãos. Aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado por nós. Pelas suas pisaduras, nós temos a esperança que viveremos para sempre,
para glorificá-lo. Que nós já experimentamos em parte, aqui a presença de Deus, nós experimentaremos no porvir de forma plena. Então, uma família cristã, uma família verdadeiramente cristã, experimenta dessa fé salvadora, essa fé transformadora, essa fé renovadora. Não há como a gente falar sobre família cristã aqui no mês de maio, está falando, o papel do pai, papel da mulher, papel do filho. Se eu não falar, meu irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar toda a sua confiança para a salvação, para a vida eterna, em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo. Ele tem que ser Senhor e Salvador da sua vida. E por fim, tiraram o relógio dali, não foi? Está aqui. Faz tempo que eu não vi. Rapaz, tem que editar essa mensagem, viu? Por fim, se nós precisamos, para a salvação, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de fé salvadora, fé verdadeira salvadora, única, apenas em Jesus Cristo para a salvação, nós somos salvos para a santificação. Foi para isso que Ele nos resgatou. Salvos para as boas obras, diz lá Efésios capítulo 2, 10. Boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. E aí é onde vem a minha maior crítica ao simples levantar de mãos. É nós reduzirmos o projeto de salvação, o seguir a Cristo, a numerologia do contar as mãos quando a gente ora e faz o apelo. Não que eu não faça apelo, faço vez ou outra, se desejo de fazer o apelo, eu faço. Mas a salvação, meu irmão, não se limita a isso. Se a sua salvação se limita tão somente a esse levantar de mãos, você precisa meditar mais sobre a salvação. Pensar no arrependimento, se houve verdadeiramente na sua vida, se houve mudança de natureza. Pensar nessa fé salvadora. E, sobretudo, se você vive vida de santidade, vida de santificação. Muitas vezes, esse último aspecto, então, da santificação é negligenciado em nossa exposição do Evangelho, ou simplesmente na própria falta de exposição, quando a gente se satisfaz com os números das mãos levantadas e continuamos vivendo nesse mundo como se a gente pertencesse a ele. E eu queria meditar um pouco sobre esse último aspecto, e foi por isso especialmente que separei esse texto que fala sobre fé e fala sobre redenção da nossa alma. Se está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, nós não vivemos do mesmo modo. Agora nós vivemos de modo diferente após conhecer Jesus. E aqui há uma outra questão que nós poderíamos falar nessa noite, é que a vida eterna, ela é de fato esse conhecer a Jesus. O próprio Jesus fala lá em João, capítulo 17, verso 3, que vida eterna é conhecer a Jesus, é conhecer ao Senhor, mas a Bíblia também nos fala que a vida eterna, ela não se restringe a isso. A Bíblia diz que no último dia Ele vai separar, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, Ele vai separar, e alguns Ele vai dizer assim: não vos conheço. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E em Gálatas 4, 8 a 9, essa verdade ela é reiterada, ela é confirmada, quando as Escrituras dizem assim: não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então a pergunta inquietante que eu gostaria de fazer nessa noite, meus irmãos, e que talvez você nunca tenha feito a si mesmo, não é se você conhece a Deus, porque se eu perguntar a qualquer pessoa, talvez dentro da cidade de Campina Grande, uma probabilidade pequena de eu errar, todo mundo vai dizer que conhece a Deus. A pergunta é: Deus me conhece? Será que Deus me conhece? E de repente, se você responde que sim, porque você tem vindo à igreja, porque você participa dos cultos, dos trabalhos, de algum ministério, você dá o dízimo regular,
ou tem alguma função de liderança, seja lá o que você faça, eu quero dizer que a sua resposta está errada. Não são as nossas obras que nos encomendam a Deus, mas a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A sua maravilhosa e infinita graça derramada sobre nós, quando me entrego a ela de todo o meu coração, eu tenho a fé verdadeira e a verdadeira experiência da salvação. Eu creio que Jesus me ama, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele pagou a minha dívida, e agora eu me entristeço com o pecado, e agora eu vivo na perspectiva da eternidade. Eu posso dizer que Deus me conhece. Esse conhecimento de Deus significa que Ele nos amou, e esse conhecer na Bíblia muitas vezes é usado, né, na relação de marido e mulher, para dizer, não, Ele conheceu ou se deu a conhecer, quer dizer que é um relacionamento íntimo, e que Ele de fato conheceu, e que Ele possuiu um ao outro. Você pode dizer que Deus lhe conhece, Deus me conhece. A fé salvadora de Hebreus 11, que nós lemos aqui, do versículo 32 em diante, nos move à santificação. É aquela que não confia nas suas próprias obras. Eu não estou aqui, eu não acho que sou salvo, eu não acho, minha família é uma família crente, porque eu estou indo para a igreja. Não é pelas minhas obras, mas por causa dos méritos de Cristo, na esperança do galardão celestial. Esse é o exemplo de Hebreus capítulo 11. É só a partir daí que nós podemos falar de lar cristão. Tudo que eu faço, todas as intenções, todas as minhas conversas em casa, os meus relacionamentos, todos os meus projetos, toda a minha energia, tudo é primeira e primariamente pensado de modo a adorar a Deus, a agradar a Deus. Não porque isso vai nos salvar ou trazer paz para os nossos lares, mas porque Ele morreu e ressuscitou por mim. Porque Ele morreu e ressuscitou por mim. Porque fomos salvos pelo seu amor, é que eu vivo para adorá-lo, eu vivo para agradá-lo. Essa é que é a verdade em Hebreus capítulo 11. Por isso esses homens dedicaram a sua vida, entregaram as suas vidas de tal modo, porque eles olhavam para a eternidade, eles viam o galardão eterno, eles viam a obra do Cordeiro, ainda que não tivesse experimentado, porque Jesus só veio tempos depois. E por isso o autor diz assim, sem nós eles não seriam aperfeiçoados, a obra não estaria completa, mas eles anteviram o gozo do Pai, e eles entregaram as suas vidas, confiando na salvação em Cristo Jesus. E nós esquecemos, nesse último ponto da santidade, da nossa caminhada, que fomos salvos para a santificação, para a santidade, de que essa fé salvadora, ela nos capacita a perseverar independente das circunstâncias. E aí eu estive compartilhando com o grupo de casais mais um pouco a respeito disso. É que essa fé, essa fé que nos capacita a uma vida de santidade, ela é uma vida a despeito de qualquer dificuldade, caos, e crise política, e crise moral, e H1N1, influenza, e o que mais aparecer, essa fé salvadora nos capacita a uma vida de santidade, a despeito de qualquer notícia ruim. E aí eu faço lembrar de Mateus capítulo 7, que fala que a porta é estreita. Lembra? Porta estreita. Diz lá, Jesus está ensinando lá no Sermão do Monte. E às vezes a gente, quando fala da porta, a gente tem costume de lembrar de João 10, que Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Aí depois ele diz, eu sou a porta. E aí você vai entrar pela porta, vai chegar no aprisco lá, as minhas ovelhas me ouvem e tal. Beleza. Só que em Mateus 7, ele diz que eu sou a porta. Aliás, ele diz que a porta é estreita, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, por esse caminho. Mas ele diz que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna. A gente lembra da porta que é estreita, mas não lembra que o caminho é apertado. A gente quer passar pela porta estreita e quer viver folgado. Quer viver, não quero ter dificuldade, eu não quero passar por tribulação, eu não quero passar por doença, eu não quero enfrentar dificuldade, não quero,
mas a porta é estreita e o caminho é apertado, meu irmão. A porta abre para um caminho apertado. São poucos os que passam por ela. E esse caminho apertado é que conduz para a vida. Se nós queremos falar de lar cristão, ou começar a falar de lar cristão agora em maio, nós não podemos falar como se isso não envolvesse sacrifício, esforço, trabalho. Às vezes eu tenho pena da minha mulher, meu amigo. 3 meninos em casa. Ai, Jesus, misericórdia. Ficou sozinha, quase 30 dias, 29 dias. Eu dizia, meu pai, quando eu cheguei, passei uns 2 dias em casa, 3. Ela fez umas experiências comigo, de deixar só com os meninos. Aí eu que admirei ela mais, digo, meu Deus, Jesus, tu é uma bênção, mulher. Não, você merece um marido melhor que eu, não tem condição não, um negócio desse. Uma santa, ficou com os 3 meninos sozinha, esses quase 30 dias, 29 dias. Mas a gente acha que quer passar pela porta, e a gente não quer ter sacrifício, a gente não quer deixar de fazer as coisas que a gente fazia antes de conhecer a Cristo. A gente quer ter uma vida sem dificuldade, sem dor. A gente não quer ter disciplina para disciplinar os filhos. A gente não quer pedir perdão para a esposa. É fácil pedir perdão para outra pessoa? Não é. Não é de jeito nenhum, não é. E para a esposa? Eita, Jesus! É difícil demais pedir perdão para a esposa. Dizer que ama quando está com raiva. Não está com muito raiva, estou morrendo de raiva dela. Eu sabe o que eu vou dizer a ela? Eu vou dizer a ela que eu a amo. É doido. Mas eu não tenho mais a natureza, eu não vivo como o mundo. Eu estou numa porta estreita, vai exigir de mim sacrifício, vai exigir de mim esforço, vai exigir de mim humildade, humilhação muitas vezes, pedir perdão a um filho de 3 anos, a uma filha de pré-adolescente, me perdoe, eu errei. Mas a gente quer viver vida cristã, lar cristão, sem ter problema, sem se humilhar, sem ter disciplina, sem disciplinar o filho, não, porque o mundo está dizendo que não dá, não pode. Vamos conversar, não vamos. Tem que disciplinar, ainda que doa, ainda que faça sofrer, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que passam por ela. Precisamos do sacrifício, da necessidade de se humilhar, reconhecer os erros, disciplinar em amor, pedir perdão, dizer que ama, mesmo quando é desagradado, porque a minha vida agora não está para... Eu não vivo mais para satisfazer o meu ego, o meu desejo, como se eu estivesse numa disputa dentro de casa. Não, é porque eu vou fazer ela reconhecer. Eu não estou disputando primeiro lugar em quem manda e quem deixa de mandar em casa. Eu estou estabelecendo na minha casa o trono de Deus, o exemplo dos meus filhos, de que o nome de Deus tem que ser glorificado, eles têm que admirar a presença de Deus, ele tem que ter um vislumbre da glória de Deus, e tem que ser através dos pais. Então, ainda que não faça a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. E eu não faço, então, as coisas para satisfazer o meu ego, mas para glorificar aquele que nos arregimentou. Ainda que tenha que enfrentar a doença ou a privação, nós vamos fazer isso fortalecendo a nossa fé, ensinando os nossos filhos, o nosso cônjuge a não blasfemarem, a não murmurarem no dia mau. Lembra da mulher de Jó? Lembra da mulher de Jó? Está lá Jó rapando com um caco. O homem que era o homem mais rico da região, poderoso e tal, está lá, cheio de ferida. Se eu estivesse ensinando aos jovens, eu diria que era pereba, cheio de ferida, raspando os cacos, no chão, sentado num saco. A mulher dele passa. Tem mulher que é sábia, mas tem mulher que derruba o cara, não? Aí ela chega e diz assim: mas Jó, tu está desse jeito e ainda te conservas a integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Já estava também por aqui, né? Perdeu tudo, vendo o marido naquela situação. Aí Jó olha para ela e diz: mulher, tu falas como uma louca qualquer. A gente tem recebido de Deus o dia bom, a bondade de Deus. Será que a gente não vai receber também o dia mau? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter essa perspectiva dentro de casa. Aparece a doença, a gente desespera. Ai, meu Deus, o menino vai morrer. E agora?
Vai, então, Senhor, está encomendado, leva, vai doer demais, vou ficar com o coração apertado, vou lembrar. Mas está consagrado a Ti, Senhor, desde o ventre. Leva que é para a glória do Teu nome, e na eternidade nós vamos todo mundo se alegrar lá. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter a perspectiva certa, não viver de acordo com as circunstâncias do presente. Nós temos endossado o comportamento do mundo, essa histeria que se estabeleceu nesse país, que a imprensa fica mastigando uma notícia. Lógico que tem interesse, lógico que tem interesses econômicos, tem interesses políticos, tem interesses envolvidos, e o povo de Deus fica bebendo isso a largos sorvos, entrando nessa crise, nesse pandemônio que se estabeleceu por causa de um vírus, por causa disso, daquilo outro. Viva pensando na eternidade. Se o Senhor levar, glória a Deus, meu amigo, a gente vai estar com Jesus, vai ser incomparavelmente melhor. Não era essa o dilema do apóstolo Paulo? Estou dividido, rapaz, porque estar aqui com vocês é tão bom. Mas se Deus me levar, vai ser incomparavelmente melhor. Eu não sei mais, é que meu coração está dividido, meio a meio. Nós não podemos ter apego a essa vida. Não podemos. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Você pode ter casa aqui, você pode ter o que você tiver aqui. Emprego bom, mas nós somos peregrinos. Não podemos reagir pior que o descrente. E isso vai envolver esforço nosso, talvez um esforço maior para ouvir, para estudar, para falar do amor de Jesus para os nossos filhos, para perseverar, para resistir às investidas do diabo, do mundo, da carne, sobre os nossos filhos, sobre a sua casa, pedir a ajuda de Deus. Isso deve nos levar a orar mais com eles, a orar com o nosso cônjuge, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isso exige esforço, disciplina. O caminho é apertado, lembra? Refutarmos as mentiras do mundo, não nos escravizarmos nem deixar de ser manipulados pelas ondas do presente século, mas transformar-se pela renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero terminar dando o exemplo do John Piper. O John Piper, falando desse texto de Hebreus capítulo 11, falando sobre sofrimento, ele diz que o verdadeiro cristão, ele abraça o sofrimento. E aí ele traz, um pouquinho antes do texto que nós lemos, do versículo 23 ao 29, o autor de Hebreus vai falar sobre Moisés. E aí ele diz o seguinte, do versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele escolheu, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja bem, por que ele fez isso? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Os olhos de Moisés estavam na eternidade, estavam na cruz de Cristo Jesus. E é por isso que ele disse, não, prefiro deixar tudo, viver de forma humilde. E aí o John Piper vai dizer, o cristão é diferente de qualquer pessoa no mundo, porque ele, pela escolha dele, ele abraça o sofrimento. Se isso vai engrandecer o nome do Senhor, se isso vai glorificar a Deus, se isso vai trazer honra para o Evangelho, ele abraça o sofrimento. E é por isso que esse texto aqui, se nós lêssemos do versículo 32 até o versículo 35, a gente ia achar que vida de crente, vida cristã, era só vitória, era só prosperidade, era só alegria. Os exemplos que ele dá aqui, Jefté, Davi, Sansão, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Era para a gente viver realmente na prosperidade, sem problema, essa nossa vida de santidade. Mas só que o texto não acaba aí. O texto continua e diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até de algemas e prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, como diz a tradição que foi o profeta Isaías, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitado, afligido, maltratado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto,
pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí, parafraseando aqui o John Piper, exatamente nessa passagem aqui, ele diz o seguinte, que a nossa fé, essa fé salvadora, essa fé que nos aponta esse caminho apertado de santidade, ela não nos ensina apenas a vencermos na vida, mas, sobretudo, a como perder a vida por amor de Jesus. Falar de família cristã, sem falar dessa salvação verdadeira, de quem está disposto a entregar a própria vida por amor a Cristo, não surte qualquer efeito. Nós temos que falar, de fato, de salvação. A família cristã vive a expectativa de perder até a própria vida por amor a Cristo. E eu quero concluir lembrando, então, o que a gente falou aqui, que falar que todos vocês conhecem a Deus, talvez seja uma assertiva, plausível, no meio de um ambiente desse de igreja, mas será que você pode dizer que Deus lhe conhece? Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Ou se contentou com levantar de mãos? Abandone a mentira, a pornografia, a imoralidade. Não se esconda sob a desculpa do cristão carnal, que surgiu essa teologia, nessa doutrina, que diz, não é porque eu sou carnal. Em nome de Jesus, não se esconda atrás dessa mentira do diabo, não. Em profunda tristeza do espírito, arrependa-se, confesse seu pecado, abandone o seu pecado, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua casa. Você quer realmente ter uma família cristã? Quer realmente que esse maio seja mais do que amarelo? Creia e viva fundamentado na certeza da vida eterna. Viva para a eternidade. Está disposto a encarar a doença, a privação, o sofrimento na sua casa, dos seus filhos, sua esposa, ensiná-los a encarar essas circunstâncias de tal modo que a graça e a glória de Deus seja revelada em qualquer circunstância? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Queria que você, por um momento só, orasse comigo nessa noite. E eu quero dizer a você, enquanto você está de olhos fechados, eu quero dizer a você porque vale a pena servir a Cristo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que
toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor nosso Deus, ó Pai, se por um instante apenas, Senhor, o Senhor nos concedeu o vislumbre da Tua glória, Senhor, da eternidade, Senhor, nos céus, de glorificação ao Santo de Israel, ao Cordeiro que foi ferido, mas que ressurgiu, aquele que morreu em nosso lugar. Ó Pai, se por um minuto só nós contemplarmos, Senhor, a glória da eternidade, jamais, Senhor, nos voltaremos a essa vida de pecado, Senhor, errantes nesse mundo, fazendo aquilo que te entristece, que te desagrada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de que a eternidade esteja gravada sobre os nossos olhos, em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome, Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Aqueles aqui, Senhor, que essa mensagem fez sentido, Senhor, nessa noite, visita com o Teu Espírito, ó Deus, derramando do Teu trono a Tua graça, em arrependimento sincero, Senhor, verdadeiro, capacitando de fé para crer em Jesus Cristo como Seu único e suficiente Redentor e Senhor, ó Deus, e que possamos viver em santidade, apesar de qualquer sofrimento ou circunstância, que venham para glorificar o Teu santo nome e cumprir todo o propósito que o Senhor já designou sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, opera essas bênçãos e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não deu para matar a saudade, não. De hoje a 15 eu vou pregar de novo, viu? Eu queria chamar o pastor Jeremias para a gente receber a bênção apostólica. Algum aviso, Edvan? Depois. Okay. Vamos ficar de pé nesse instante. Senhor Deus, nesse instante, depois de sermos agraciados com a Tua palavra, sermos insultados por ela, a andarmos conforme ela nos ensina, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, que o Teu amor, incondicional amor, que a graça do Teu Filho Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, com todo o Teu povo, hoje, durante esta semana, o restante desse mês, o próximo mês, durante os anos, ó Pai, que Tu nos conservares aqui, ó Pai, até estarmos contigo na glória. Derrama da Tua graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós irmos embora, quero só lembrar os irmãos que domingo será dia de batismo aqui na igreja. Então, se você deseja se batizar, ainda há tempo, você procura o pastor, ou quer batizar o seu filho, você procura o pastor Flauber. Ainda essa semana, nós precisamos reunir o conselho, ou o pastor Flauber, com as pessoas que desejam se batizar, para que a gente possa ter o batismo domingo à noite, culto domingo à noite. Domingo de manhã, escola dominical, e sábado à noite, pequeno grupo de jovens, ok? Se Deus quiser. É isso? Adolescentes e jovens, desculpe. Não saia sem falar com o irmão, dá um abraço nele, porque a alegria faz parte da fé também, meu irmão. Fala com ele, deseja uma boa semana, que Deus abençoe e que Deus nos dê a graça de vivermos essa semana para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde.